Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 2, A vinda de Cristo é certa. Autores André Dong e Miguel Mar. Semana 2. A vinda de Cristo é certa. Segunda-feira. Ler com oração 1 Tessalonicenses 4, versículos 17 e 18. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A perseverança da esperança. Ao longo desta semana, vamos entender a importância de valorizar nosso direito de primogenitura para nos tornar vencedores. Um vencedor arrebatado até ao trono de Deus é resultado de um viver aprovado pelo Senhor, que coopera com sua vontade e derrota Satanás. Para tanto, sejamos vigilantes e sóbrios, sempre dispostos a ganhar mais do Espírito em nossa alma e a usar e multiplicar nossos dons para tornar-se ministérios. Por fim, veremos que o fator determinante para o dia da vinda do Senhor é a pregação do Evangelho do Reino e que, por isso, não podemos ser apenas os que aguardam esse dia, mas também os que o apressam. Em dias anteriores vimos que a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança são o tripé de nossa vida cristã. Hoje vamos desvendar o último item do tripé, que é a perseverança da esperança. Ao falar aos Tessalonicenses, Paulo exortou-os a não viver desorientados, sem saber o que fazer. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Destacamos aqui algumas palavras. Não sejais ignorantes com relação aos que dormem. Aqueles que dormem são os que morreram fisicamente. É provável que naquela época, por motivo de perseguição, irmãos tenham sido martirizados, e os tessalonicenses, muito aflitos, perguntavam-se qual seria o estado e destino daqueles. Paulo então escreveu essas palavras para que não desfalecessem sem esperança, e sim que a esperança deles fosse renovada. O que Paulo falou são palavras importantes, cheias de verdades com respeito aos que dormem. Muitos pensam que se alguém faleceu, nada mais há para ele. Mas isso não é verdade para nós que cremos em Jesus. De acordo com a palavra de Deus, os que morrem no Senhor, na verdade, não morrem, mas dormem. Recentemente, alguns de nossos irmãos em Cristo morreram. Isso nos entristeceu. Eram irmãos queridos e próximos que, nestes últimos tempos, foram levados pelo Senhor. Devemos, porém, estar esclarecidos sobre esta verdade. Eles não morreram, mas dormem. Eu tenho fé em que eles estão dormindo, porque a palavra assim nos diz. O apóstolo Paulo foi muito categórico ao afirmar com respeito aos que dormem, e não com respeito aos que morrem. Leamos uma passagem semelhante, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Outra vez vemos a frase nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos fisicamente. Quando a morte ocorre entre os santos, ela na verdade é um sono. Se dormiram, significa que um dia acordarão. O objetivo de Paulo, ao escrever essas palavras, foi para os tessalonicenses serem consolados e não ficarem entristecidos como os demais. Quem são os demais? São aqueles que não têm o Senhor,
São as pessoas incrédulas que não têm esperança. Se elas não têm o Senhor, realmente não têm esperança. Mas nós que temos o Senhor, temos esperança. Louvado seja o Senhor. Continuando, lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, que diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui o apóstolo explica que na vinda do Senhor, aqueles que já dormiram nele despertarão e virão em sua companhia. Isso corresponde ao terceiro estágio da nossa salvação, conforme lemos em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nesse estágio, quando ressuscitarmos no Senhor, teremos nosso corpo transformado, isto é, nosso corpo físico será transformado e feito igual ao corpo de sua glória. Isso corresponde à glorificação de nosso corpo, ou seja, esse corpo de humilhação se tornará um corpo cheio de sua glória. Aleluia! Isso acontecerá segundo a eficácia do poder que o Senhor tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, é certo que os mortos no Senhor ressuscitarão. Continuando a leitura. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 16. Isso significa que na vinda do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Versículos 17 e 18. Que consolo Paulo deu aos Tessalonicenses. Naquele tempo existiam muitas teorias sobre os mortos, mas Paulo lhes disse: os mortos no Senhor não morrem, mas dormem. Vemos, portanto, que com relação à morte, nós não morreremos mais, porque já morremos com Cristo. Se você já morreu com Cristo, não morrerá mais. Sendo assim, se morrermos fisicamente, isso será apenas um sono, pois ressuscitaremos um dia na vinda do Senhor. Aleluia! Isso é consolo e esperança. É por esse motivo que temos perseverança para esperar a volta do Senhor. Porque, além de nos ressuscitar, Ele transformará nosso corpo de humilhação em corpo de glória, segundo a eficácia de seu poder. O apóstolo também disse aos Tessalonicenses que no arrebatamento, após os mortos em Cristo ressuscitarem, nós, os vivos, estaremos juntamente com eles entre nuvens. Contudo, Paulo não explicou claramente aos Tessalonicenses o que acontecerá ao serem arrebatados até as nuvens para o encontro com o Senhor. Sim, é verdade que estarão para sempre com o Senhor, mas em Romanos, por exemplo, o apóstolo nos esclarece mais sobre esse assunto. Romanos 14, do 7 ao 12, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quanta esperança nós temos! Pergunta de hoje:
Porque os que creem em Jesus não morrem, mas apenas dormem. E qual é a esperança daqueles que creem em Cristo? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.